Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor. Eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outra. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Lá diz: bendito o varão que confia no Senhor. Deus está dizendo que todo homem que confia nele é abençoado. Confiar em Deus significa confiar nos seus mandamentos e obedecê-los, porque Deus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus que fala no Apocalipse. E os outros 9 mandamentos é Cristo, que é a sua palavra. Ou seja, os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, é o Cordeiro, número 7. E os outros 9 mandamentos é a serpente, que é Cristo. Quando você pega os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então, quando você lê o livro de Jeremias, capítulo 17, lá o número 16 é o leão. Então, o capítulo 17 do livro de Jeremias é o 16, que é o leão da tribo de Judá falando para o homem. Jeremias 17, Jesus, que é o leão da tribo de Judá, ele está falando para o homem. E ele diz assim: bendito o varão, bendito o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Jeremias 17, versículo 7. Lá, o leão da tribo de Judá aponta para os seus 7 espíritos, porque os 7 espíritos que fala no Apocalipse é que é Deus. Por isso que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, o reino de Deus ele é totalmente espiritual. Então, quando no livro de Jeremias 17, é o 16, que é o leão da tribo de Judá, Jesus falando ao homem, 16 com mais um dá 17. E ele está falando ao homem apontando para o 7, porque é de Jeremias 17, versículo 7. E lá diz: bendito o varão que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Entendeu? E por acaso hoje é domingo, dia 16 de agosto do mês, que é considerado o mês do leão. Agosto é chamado mês do leão. Mês 8. Então, quando você pega os 7 Espíritos de Deus no corpo de Deus Pai, por exemplo, os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte dá 8. Os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Cristo dá 8. Então, quando os 7 Espíritos de Deus estão operando no corpo de Cristo, é 8. Quando os 7 Espíritos estão operando no corpo do Pai, dá 8. Quando você junta os dois 8, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus e esse é Deus. O número 16 é chamado leão da tribo de Judá porque é Deus e a sua palavra. Deus são os 7 Espíritos e a sua palavra é a serpente. Deus ele vem até ti como um cordeiro, pregando, ensinando, e ele fica 70, 100 anos. Deus passa 70, 100 anos falando da palavra dele para você, para que você se converta. Se, porém, você morrer sem aceitar os mandamentos de Jesus, aí você entra em juízo. Aí a lei da serpente começará a ser aplicada sobre você. E você é condenado porque você não obedeceu à lei. Entendeu? Se você aceitar os mandamentos e obedecer, você viverá eternamente no paraíso. Porque só existe 2 caminhos. É a vida eterna obedecendo os mandamentos ou é a morte eterna desobedecendo. Vigiai e orai. Bom dia.